Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus, hoje com as rapidinhas do Apocalipse. Caros ouvintes, caros leitores, hoje eu quero falar a respeito de Daniel, particularmente a respeito do pequeno chifre citado no capítulo 8. Como vocês podem ver, foi publicado no Facebook por um Zé Mané o seguinte post: Quem é o chifre pequeno descrito por Daniel? Aí então ele cita a Babilônia antiga e a Babilônia atual. O problema é que a Babilônia antiga ele mostra aqui o Império Romano, se eu estou reconhecendo essa imagem. E a Babilônia atual é lógico. Eu suspeitava desde o princípio. Tinha que ser a Igreja Católica Apostólica Romana. O grande problema é que o Zé Mané ele faz uma publicação dessa sem nenhum tipo de argumento, literatura, sem nenhum tipo de teologia. Ele apenas pega e joga isso na internet e fala: é a Igreja Católica Apostólica Romana. Pronto, acabou ali a interpretação do livro de Daniel. Bem, meus caros ouvintes, eu quero em 10 minutos refutar toda essa pataquada protestante, ok? Em 10 minutos eu vou mostrar para vocês do que se trata esse pequeno chifre citado por Daniel no capítulo 8. A primeira coisa a ser entendido é que o livro de Daniel é muito complexo. Esta parte do capítulo 8, ela já é uma continuação do capítulo 7, que por sua vez é uma continuação do capítulo 2. Então o livro de Daniel tem que ser entendido em um todo. Porém, eu não vou ter tempo agora, neste momento, para explicar todo o livro de Daniel. Então eu vou tentar, da melhor maneira possível, explicar o capítulo 8 de Daniel, pegando algumas citações de outros capítulos e também pegando algumas citações fora do livro, para tentar explicar melhor do que se trata esse pequeno chifre citado pelo nosso amigo protestante. O mais importante é saber que o próprio Daniel ele revela quem é esse pequeno chifre, quem são os outros personagens citados neste mesmo capítulo. Prestem atenção. Lá no capítulo 8, vamos começar já no versículo 2, porque o versículo 1 é apenas uma continuação do capítulo 7. Vamos lá. No versículo 2, Daniel diz: Eu vi na visão e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidadela de Susan, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto do rio Ulai. Passando para o versículo 3, Daniel diz: Eu levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro. Vamos prestar atenção, aqui tem o primeiro personagem. Eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Eis o primeiro personagem, que é um carneiro com 2 chifres. Um chifre era maior do que o outro. Eu já vi alguns pastores, alguns malucos na verdade, pregando que esses 2 chifres eram as torres gêmeas, que todo mundo sabe o que aconteceu. O problema é que esses 2 chifres, um era mais alto que o outro. As torres gêmeas, que eu me lembre, essas torres gêmeas eram da mesma altura. Mas vamos voltar ao assunto. Isso é assunto para um outro vídeo. Agora vamos lá para o versículo 5. Prestem atenção. Daniel diz assim: Estando eu considerando, eis que um bode, agora nós vemos um outro personagem, um bode, vinha do ocidente sobre toda a terra. O bode estava vindo do ocidente, preste atenção. Mas sem tocar no chão, aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. No versículo 6 ele diz: E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força, e viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro das suas mãos. Até o presente momento, nós temos 2 personagens: um carneiro com 2 chifres, um era mais alto que o outro, e um bode com um chifre, no qual avançou contra o carneiro e derrotou esse carneiro. E esse bode se tornou muito poderoso.
Agora vamos lá, vamos continuar falando deste bode. E o bode se engrandeceu soberanamente, mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros quatro, também insígnes, para os quatro ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. O que vemos neste momento? O bode que venceu o carneiro, este bode também foi derrotado. E o que aconteceu? Aquele chifre foi quebrado, ou seja, o bode foi derrotado, mas dele saíram outros quatro chifres, e desses quatro chifres saiu um chifre pequeno, e é desse chifre pequeno que o nosso amigo protestante está insinuando que seja a Igreja Católica. Porém, eu vou mostrar para vocês que o próprio Daniel vai revelar quem é o carneiro, quem é o bode, quem são os chifres, quem é o chifre pequeno. Preste atenção. Lá no versículo 19, Daniel diz assim: E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Eu quero que o ouvinte entenda. O último tempo, o tempo do fim, essas questões não se referem exatamente ao fim do mundo. Lembre-se que João, em sua primeira carta, ele diz que estava na última hora, que aquele momento em que ele escrevia a carta era a última hora e que o anticristo estava no mundo naquele momento. Então, nem sempre este último tempo, o tempo determinado do fim, isso aqui pertence exatamente ao fim do mundo, e sim ao acontecimento, a um evento e ao fim deste evento. Então vamos ver o que Deus vai revelar a Daniel a respeito desses personagens. Lá no versículo 20 ele diz: Aquele carneiro que viste, com dois chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Ok? Aqui ele já está revelando, é o rei da Média e da Pérsia. Ok? No versículo 21 ele vai falar assim: Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Então ele está citando aqui dois impérios, né? Ele está citando o império dos Medos e da Pérsia, que se uniram, na verdade, se unificaram, está se referindo ao Império Grego. Continuando, lá no versículo 22, ele vai citar agora os outros quatro chifres e também o chifre pequeno. O ter sido quebrado, levantando-se quatro em lugar dele. Esse quebrado é o chifre que tinha no meio dos olhos do Império Grego. Ele foi quebrado e depois se levantou quatro outros chifres. Significa que quatro reinos se levantarão da mesma nação, ou seja, quatro reinos se levantarão do Império Grego, mas não com a força dele, ou seja, não teria a mesma força deste primeiro rei, que era o chifre que estava no meio dos olhos do bode. E lá no versículo 23, ele vai falar assim: Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz, de semblante, e será entendido em adivinhações. Esse rei feroz é o pequeno chifre que iria sair dos outros quatro que iriam se levantar do bode, que simboliza o quê? O rei da Grécia, ou o Império Grego. O que acontece? Esse pequeno chifre ele vai sair do Império Grego, ok? Algumas traduções da Bíblia diz que esse é o Império de Javã. Porém, eu vou pegar aqui todas aquelas ferradas por Almeidas e eu vou mostrar que eles traduzem esse império como Império Grego. Prestem atenção, lá na ferradinha por Almeida, revisada e atualizada, o bode peludo é o rei da Grécia. Lá na ferrada por Almeida, na linguagem de hoje, o bode peludo é o rei da Grécia. Lá na ferrada por Almeida atualizada, o bode peludo é o rei da Grécia. Lá na ferradinha por Almeida, lá na revisada e fiel, o bode peludo é o rei da Grécia.
E lá na versão internacional, o bode peludo é o rei da Grécia. Eu vou colocar uma imagem que representa exatamente aquilo que Daniel viu e aquilo que Daniel revelou. Eu sei que os protestantes não gostam muito de imagem, mas nesse caso é preciso, porque lendo eles não conseguem entender. Quem sabe desenhando, eles irão entender aquilo que Daniel revelou. Preste atenção, nós temos aqui um bode. Este bode tem um único chifre. Esse bode, a Bíblia diz que era o quê? O reino grego, ou seja, o Império Grego. E nós temos aqui um carneiro com dois chifres, um maior do que o outro, em que a Bíblia diz que era o reino da Média e da Pérsia, ok? E um lutou contra o outro, e no caso o bode venceu o carneiro. Então o bode teve aquele chifre quebrado, aquele chifre que estava entre os olhos. E depois nasceram outros 4 chifres, correto? E desses 4 saiu um pequeno chifre que na verdade se tornou uma fera. Agora eu vou explicar exatamente quem são esses 4, as 4 nações que se levantaram da mesma nação, né, citado por Daniel, e também eu vou explicar quem é esse pequeno chifre. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, em outros vídeos eu já expliquei que São Jerônimo ele cita esse chifre, esse pequeno chifre, como uma prefiguração do anticristo, só para vocês terem uma ideia. Então vamos fazer uma coisa que os protestantes não fazem. O que é? Pegar uma literatura que nos ajuda a identificar e interpretar o livro de Daniel, por exemplo, ou qualquer outro livro bíblico. Nós precisamos de outras literaturas, ok? Vamos pegar, por exemplo, lá no livro dos Macabeus, lá no capítulo 1, começando no versículo 1. O autor ele vai explicar exatamente o que aconteceu ali no livro de Daniel, o que Daniel viu, o que Daniel revelou. Lembrando, o bode era o Império Grego e o carneiro era o Império da Média, ok? E da Pérsia. Preste atenção no que o autor dos Macabeus, do livro dos Macabeus, o que ele escreveu. Ora, aconteceu que, já senhor da Grécia, Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, oriundo da terra de Cetim, derrotou também Dário, rei dos persas e dos medos. Olha só, o reino da Grécia derrotando quem? A, a Média, o reino da Média, e o reino da Pérsia, que eram unificados, um só apenas. Por isso que existia um chifre maior e outro menor. Isso aqui eu posso explicar também em um outro vídeo, o porquê da diferença, um chifre maior e um outro menor. Mas o que nós precisamos saber aqui é que o próprio Daniel revelou que o carneiro era o reino da Pérsia, o reino da Média, e o bode era o quê? Era o reino da Grécia. E aqui no próprio livro dos Macabeus é explicado exatamente este combate. Eu vou ler de novo. Ora, aconteceu que já senhor da Grécia, Alexandre, filho de Felipe da Macedônia, oriundo da terra de Cetim, derrotou também Dário, rei dos persas e dos medos, e reinou em seu lugar. Vamos nos lembrar que o autor do livro de Daniel, que supostamente seria o próprio Daniel também, ele diz que este bode, depois que derrotou o carneiro, ele se tornou um grande império. Preste atenção aqui no que o autor dos Macabeus escreveu. Empreendeu inúmeras guerras, apoderou-se de muitas cidades e matou muitos reis. Olha o bode aqui, o reino da Grécia. Avançou por toda a terra e apoderou-se das riquezas de vários povos. E diante dele silenciou a terra, tornando-se altivo, seu coração ensoberbeceu-se. Reuniu um imenso exército, impôs seu poderio aos países, às nações e reis, e todos se tornaram seus tributários. Prestem atenção, aqui está falando a respeito do bode, o reino da Grécia, no qual Daniel revelou: o bode é o reino da Grécia, que iria vencer o carneiro, que era o reino da Média e da Pérsia.
E este bode iria conquistar vários países, iria se tornar muito grande. Mas também ele fala que o chifre do bode foi quebrado, ou seja, ele também foi derrotado. E preste atenção aqui no que está escrito no próprio livro dos Macabeus. Enfim, ele ficou enfermo e viu que a morte se aproximava. Convocou então os mais considerados dentre os seus cortesãos, companheiros desde sua juventude e, ainda em vida, repartiu entre eles o império. Alexandre havia reinado 12 anos ao morrer. Seus familiares receberam cada qual seu próprio reino. O que nós vemos nesse texto? O bode, que tinha um chifre entre os olhos, ele venceu o carneiro, que era o reino da Média e da Pérsia. O carneiro, que tinha 2 chifres, ele venceu, se apoderou de várias nações, ele cresceu, porém aquele chifre foi quebrado. Por quê? Todo mundo sabe que Alexandre Magno ele conquistou uma boa parte do mundo. Não conquistou todo o planeta, nunca ninguém conquistou todo o planeta. Mas aquilo que ele entendia que era mundo na época, ele conquistou. Porém, se eu não me engano, aos 30 ou aos 33 anos, ele adoeceu, ele ficou enfermo e ele morreu. E o que aconteceu? Ele repartiu o império dele entre a família e os amigos, que eram mais considerados por ele. Agora eu vou mostrar para vocês, através do livro dos Macabeus e também de Flávio Joséfo, que esse pequeno chifre, na verdade, ele é Antíoco Epifânio, que se levantou de um dos 4 reinos, esses reinos que se levantaram depois da morte de Alexandre Magno, e este homem, Antíoco Epifânio, ele derrotou também os outros 4 reinos e se apoderou de todo o império. Preste atenção. Essa é a importância da literatura. Com a literatura em mãos, você consegue fazer uma interpretação exata a respeito dos eventos que foram profetizados e os fatos históricos, no qual conclui aqueles eventos. Então preste atenção no que está escrito no livro dos Macabeus. Continuando aquele que eu já li, lá no versículo 8. E Alexandre havia reinado 12 anos ao morrer. Seus familiares receberam cada qual o seu próprio reino. Puseram todos o diadema depois de sua morte, e, após eles, seus filhos, durante muitos anos, e males em quantidade multiplicaram-se sobre a terra. Desses reis, olha os 4 chifres. Desses reis, originou-se uma raiz do pecado, Antíoco Epifânio, ou Antíoco Epífanes. O nome de Antíoco, na verdade, você pode pronunciar de várias maneiras. Eu prefiro Antíoco Epifânio. Vamos lá. Filho do rei Antíoco, que havia reinado em Roma como refém e que reinou no ano 137 do reino dos gregos. O autor dos Macabeus está nos mostrando que Antíoco Epifânio ele se originou desses reis que se levantaram depois de Alexandre Magno, e ele foi a raiz do pecado. Agora preste atenção no que Flávio Joséfo escreveu. Os 4 chifres pequenos, nascidos desse grande chifre, e que se dirigiram para as 4 partes do mundo, representavam aqueles que, depois da morte desse soberano Alexandre Magno, dividiram entre si esse grande império, embora não fossem nem seus filhos, nem seus descendentes. Eles reinariam durante vários anos, e de sua posteridade viria um rei que faria guerra aos judeus, aboliria todas suas leis e toda a forma de sua república, saquearia o templo e durante 3 anos proibiria que ali se oferecessem sacrifícios. Isso tudo aconteceu sobre o reinado de Antíoco Epifânio, assim diz Flávio Joséfo. Nesse texto, Flávio Joséfo está explicando exatamente o que aconteceu
depois da morte de Alexandre Magno, ou seja, depois que aquele chifre do bode que tinha, né, entre os olhos, depois que esse chifre foi quebrado. Ele está se referindo aos quatro reinos, ou os quatro reis que se levantaram depois da morte de Alexandre Magno e que deles saíram quem? Antíoco Epifânio. Quem era Antíoco Epifânio? O chifre menor, citado por Daniel. Prestem atenção que Flávio Joséfo ele vai mais além, ele vai explicar que esse chifre pequeno foi aquele que cessou os sacrifícios dentro do templo, aquele que saqueou o templo de Jerusalém, aquele que mudou a lei e o tempo. Isso tudo citado também no livro de Daniel. Flávio Joséfo ele já explicou sobre isso, mas eu não vou entrar nesse tema agora. Eu só quero, neste vídeo, explicar para vocês que o pequeno chifre citado por Daniel, na verdade, se tratava de Antíoco Epifânio. O próprio Daniel revelou isso. Flávio Joséfo, em suas literaturas, também explicou a mesma coisa, assim como o autor do livro dos Macabeus também explicou a mesma coisa, mas os nossos amigos protestantes, eles dizem que é a Igreja Católica. Me desculpem, mas é muita burrice dentro do protestantismo, é muita burrice, é muito achismo. O cara ele me lê uma profecia de Daniel, no qual o próprio Daniel revelou do que se tratava. Existem inúmeras literaturas da própria época explicando do que se tratava aquilo, e o cara diz que não, aquilo se trata do meu próprio achismo, que é o meu ódio contra a Igreja Católica. Assim eu termino mais um vídeo, paz e bem a todos vocês, e nos próximos vídeos eu quero explicar também mais a respeito do Apocalipse, continuando, né, o curso que eu estou dando a respeito do Apocalipse, e também eu continuarei explicando aqui as rapidinhas do Apocalipse. Paz e bem a todos, até mais.